Olá, pessoal. Estão me escutando? Dá para ouvir? Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui hoje para mais uma palestra, né, deste 7º ano do ciclo Conversas Neuromusicais. Hoje a gente tem aqui com a gente o professor João Fortunato Soares de Quadros Júnior. O professor João é professor adjunto vinculado ao Departamento de Música da Universidade Federal de Ouro Preto e professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica da Universidade Federal do Maranhão. Professor colaborador do mestrado em Educação Musical da Universidade de Granada, na Espanha, onde ele realizou pós-doutorado com pesquisa sobre personalidade e preferência musical. É doutor e mestre em Educação Musical pela Universidade de Granada, mestre também em Música pela Universidade Federal da Bahia e graduado em Artes, com ênfase em Música, pela Universidade Estadual de Montes Claros. Desde 2015, coordena o Grupo de Ensino e Pesquisa Arte, Cultura e Educação, certificado pelo CNPq. Atuou como professor do Departamento de Música da Universidade Federal do Maranhão entre 2010 e 2021, onde foi coordenador de convênios e parcerias internacionais e coordenador do Núcleo de Humanidades do Centro de Ciências Humanas. É um prazer estar aqui com você, João. Hoje, o João vai falar hoje sobre o papel da música na promoção de bem-estar durante a pandemia, que é um assunto bem atual, né? Antes da gente iniciar a palestra, como sempre, eu vou pedir, por favor, para todos os participantes manterem os microfones e câmeras desligados enquanto o professor fala. E no final da apresentação, a gente então tem aquele tempinho para fazer as perguntas, ou pelo chat, ou pelo microfone. Fiquem à vontade para abrir o microfone, se preferirem falar diretamente. E então é isso, passo para você, João, a palavra. Vou tirar aqui essa minha tela, se você quiser compartilhar a sua. Tá certo, Patrícia. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer isso. Obrigada por aceitar o convite para participar aqui dessa série de palestras. Estou muito contente. Olha, primeiramente, eu queria te agradecer, né, pelo convite a participar, né, do evento. Eu assisti vários outros para saber mais ou menos como era. Ah, que bom! E achei muito interessante e fiquei um pouquinho assim com medo, porque eu falei, gente, será que eu tenho alguma coisa para dizer que seja interessante? Então... Ai, não, Então, olha, esqueci de dizer que o professor João saiu um artigo essa semana, super atual, né, sobre o uso da música na promoção de bem-estar durante a pandemia, né, na Frontiers in Psychology, que é um dos principais periódicos científicos, né, na área de psicologia. Parabéns, João, agora ao vivo. Obrigado, Patrícia. Pois eu queria, primeiramente, vamos lá, né? Pelos protocolos, eu queria te agradecer pelo convite, né? Agradecer a todo mundo que se inscreveu, que está aqui participando. Espero que a gente possa conversar sobre algo que, ao meu ver, né, é fundamental, é muito importante atualmente, por conta da questão do Covid. A situação está cada vez mais complicada e a gente vai tentar ver aqui de que maneira a nossa área, né, a área da música, consegue contribuir para melhorar um pouco a situação, né? Então, para começar, deixa eu ver aqui, pronto. A conversa de hoje eu vou estruturar ela em alguns tópicos, que eu vou começar falando sobre a pandemia, dar um panorama geral, a situação atual, falar um pouco sobre bem-estar e focar mais especificamente, né, em estresse, ansiedade e depressão, falar também a relação música e bem-estar e trazer aqui um pouco sobre a questão do que a gente encontrou de resultado na pesquisa que a Patrícia acabou de mencionar, tá? Então, para começar, falando um pouco da pandemia, eu acho que todo mundo já está não, bastante inteirado, porque esse é o tema desde março do ano passado, é o tema que está vigente, né, na televisão todo dia, toda hora. Então, provavelmente o que eu vou dizer aqui não tem nenhuma novidade.
tá? A pandemia do Covid-19, ela teve o início, né, os primeiros casos que foram diagnosticados foram em Wuhan, já em novembro de 2019, então já tem bastante tempo, né? E em dezembro teve a notificação da OMS, né? Então a China demorou um pouco para fazer essa notificação. Logo na sequência teve a identificação de qual que era o vírus, né? Porque existem vários tipos de coronavírus. E aí até que teve essa identificação da SARS-CoV-2, né? E a partir de março, a OMS caracteriza a situação como uma pandemia, né? Algo que toma uma proporção global. Bom, então aqui eu trago alguns dados para mostrar para vocês uma situação, né? Como é que foi o avançar dessa pandemia ao longo do período, né? E a gente vai notar que os dois continentes mais afetados são as Américas, né? Em seguida a Europa. No caso das Américas, em especial Estados Unidos e Brasil, né? Com o maior número de casos e o maior número de mortes. E no caso da Europa, se destacariam a Inglaterra e a Itália, né? E a gente vai notar aqui nesse gráfico que a pandemia, ela, no caso do mundo, ela veio com a primeira onda, ali mais ou menos em julho, agosto. Depois a situação piorou bastante em janeiro e ela está se expandindo agora para um terceiro momento tão grave quanto a situação em janeiro. Isso vale tanto para a questão dos casos quanto a questão das mortes, né? Entrando no caso do Brasil especificamente, a gente vai notar que são mais de 14 milhões de infectados já, né? Tomando uma ideia assim, de uma medida muito comum utilizada, né? É a proporção por milhão de habitantes, a gente tem mais de 65 mil de pessoas infectadas por milhão de habitantes, né? Só para ter um comparativo, no mundo está 18.260. Então, no Brasil, hoje, a situação é 3 vezes pior do que a média global. Então, aqui no Brasil, a gente teve a primeira onda, digamos assim, mais forte, né, com um pico ali no mês de agosto, mais ou menos. Mas se a gente analisar dados anteriores, a gente teria a primeira preocupação começa ali no mês de abril, maio, depois pontua em julho, agosto, e aí ela foi avançando, né? Então a gente teve um segundo momento aqui, mês de dezembro, janeiro, e ela agora se caracteriza uma situação bem pior, né? Nesses meses de março e abril. No caso do número de mortes, a gente teve a primeira onda, que ela uma característica muito particular, que ela foi aquela ideia, né, que era muito discutida sobre da gente se precaver para dilatar, achatar a curva, né? Então a gente vai ver uma curva, né, uma parábola mais achatada nesse primeiro momento, e no segundo momento um avanço muito acelerado. O caos sanitário, né, com a falta de insumos, a questão dos respiradores, etc. Então, a situação é bem mais complicada nesse momento, né? Com relação às mortes, no Brasil já temos mais de 370 mil, né? E a questão da proporção, temos aí 1.740 mortes por milhão de habitantes, no mundo 389. Então, também a média brasileira é muito, muito superior. Bom, entrando para caracterizar um pouco essa situação, né, das mortes especificamente, num primeiro momento, aquela primeira onda, a gente tinha o discurso era que a pandemia ela atacava mais as pessoas com maior idade, né, de maior faixa etária. Entretanto, a situação atual, a gente vai ver que houve aqui tem uma linha, né, identificando aqui uma subida, né, um aumento significativo no número de casos de mortes, né, com pessoas de 0 a 59 anos. Especificamente, esse aumento está entre os 30 e 59 anos, né, enquanto que nas idades
maiores, a gente tem um decréscimo, por exemplo, de 70 a 79, de 80 a 89, certo? Bom, avançando com a situação, a gente tem análises na literatura sobre motivações, né? Qual foi quais são os principais motivos, né, para esse panorama? O que levou a esse panorama? Então, Ortega e Orsini tem um artigo muito interessante, não tá atualizado, que é do ano passado, mas muito bacana, que eles analisam a situação da pandemia no Brasil, a questões de políticas públicas, orientações, aquela briga que teve entre o governo federal e o OMS, etc. E eles chegam à conclusão que a situação ela é resultado de quê? Da negação da ciência e, por um lado também, e por outro, a ignorância estratégica do governo brasileiro, né? Em não adotar, e não desenvolver desenvolver políticas públicas de promoção do isolamento social, do uso de máscaras, da questão da higienização, e também, sob outro ponto de vista, da questão da divulgação de remédios sem eficácia científica. Bom, com relação ao perfil de mortos, a gente vê que a maioria dos mortos são homens, né? Também analfabetos, e com relação à raça, tem uma superioridade de pretos e pardos e de indígenas. Então, a gente vai identificando aí digamos, uma segregação também, não só mais das políticas econômicas, sociais, etc., mas também até na parte de doença, né? E a pandemia tem causado consequências em um amplo aspecto, né? Tem a parte econômica, né, com a grande recessão do país, queda da bolsa no ano passado muito forte, tem um aumento bem acelerado do desemprego e da miséria, né? O sucateamento total da saúde pública, e sem falar em outras questões de cunho mais geral, e entrando na parte mais específica, que é relacionada ao que eu estou dizendo aqui hoje, que é a questão da consequência psicológica. Então, a gente vai ver, nesse período, uma redução do bem-estar, da sensação de bem-estar, né? E isso tem uma relação direta com o aumento significativo dos níveis de estresse, ansiedade e depressão na população, certo? Bom, como o tema de hoje é mais focado no bem-estar, o que seria isso, né? Qual o conceito que a gente vai ver na literatura do bem-estar? Primeiro que o bem-estar ele é uma questão extremamente subjetiva. Então, cada pessoa avalia o seu momento de bem-estar, e é muito difícil quantificar isso, né? Vários autores apontam essa questão. Então, eles vão tomar em consideração satisfação com a vida, com o trabalho, interesse, engajamento nas atividades, reações afetivas frente a eventos cotidianos e também realização pessoal, né? Que tipo de influência o bem-estar exerce na sociedade? Então, vários governos têm adotado os indicativos relacionados ao bem-estar para desenvolvimento de políticas públicas, né, que são relacionadas a vários aspectos, por exemplo, assistência médica, transporte, meio ambiente, família, dentre outros vários. Também sabe-se já que o bem-estar ele influencia, né, impacta diretamente na questão de memória, né, no comportamento tanto verbal como não verbal, no estado de ânimo, na atenção, no controle emocional, até no rendimento escolar. Então, é um tema muito importante para a gente considerar atualmente, sobretudo por conta da pandemia do Covid-19. Bom, e aqui a gente vai tratar de 3 problemas emocionais mais, digamos assim, significativos, apontados na literatura, né, que é o estresse, a ansiedade e a depressão. Bom, sobre o estresse, alguns autores conceituam, né, afirmando que o estresse seria uma resposta não necessariamente específica do organismo, relacionando isso a uma situação de excessiva pressão ou ameaça, né?
e ela pode acontecer tanto de forma crônica quanto aguda, e os principais sintomas mencionados na literatura seriam problemas de ordem física, psicológica e ou comportamental. Existem 4 fases que eu não vou entrar na questão, mas que elas interagem, mas elas se diferem também em alguns pontos. Né? No momento de exaustão, seria avançar o nível, né? Pegar, sai do estresse e pode ocasionar, levar ao transtorno de ansiedade e de depressão. Bom, pensando nesse mapa aqui, que fala sobre os níveis de estresse no mundo, a gente vai observar que quanto mais verde, mais estresse tem naquele local, né? Então, a gente vai notar, assim, de maior evidência, né? Alguns países como Grécia, como Estados Unidos, né? Aqui no centro da África. E, pensando no Brasil, o Brasil ele se configura como um quinto país com maior percentual de população indicando estresse. Isso dentro da América Latina. Já falando sobre transtorno de ansiedade e de depressão, são considerados pela literatura transtornos mentais comuns, né, que vai afetar significativamente o humor e os sentimentos das pessoas. Ela vai variar bastante em questão de duração e de grau de severidade, né? Quando a gente avalia situações de crise, como é da pandemia, a gente vai ver que o aumento desses 2 elementos tem sido cada vez mais evidenciado. Entretanto, quando a gente pega ao longo da história, principalmente nos últimos 30, 40 anos, a gente também nota que a ansiedade e os quadros, né, de ansiedade e de depressão, sobretudo na fase mais severa, né, na questão de doença, na questão patológica, tem aumentado também. Então, você olha quadros ser mais comum quadros de uso de remédio, ansiolíticos, para controle desse distúrbio, tá? Então, comparando aí 2005 com 2015, houve um aumento na depressão de 18,4% e de ansiedade 14,6%. Né? Então, também são 2 elementos que devem ser avaliados quando se fala de bem-estar. Bom, sobre a ansiedade, a ansiedade seria uma reação emocional desagradável que gera tensão, né, desconforto, pensamento apreensivo, sendo uma resposta de defesa do nosso corpo frente a situações consideradas perigosas ou ameaçadoras. Ela pode ter 2 tipos de origem, né? A primeira seria uma predisposição neurobiológica herdada, né, uma questão genética, né? E uma desordem emocional temporária. Esse segundo seria um estado de ansiedade que é geralmente mais facilmente tratado. Ainda sobre a ansiedade, a gente fala que é a questão patológica, né? Quando ela é diagnosticado como uma patologia, os efeitos se tornam extremamente exagerados quando comparados ao estímulo. Então, o que promove a ansiedade, o elemento motivador da ansiedade, ele é pequeno quando comparado à resposta. Então, se você tem qualquer tipo de discussão com uma pessoa que tem essa patologia, né, essas discussões são extremamente traumáticas, as brigas são muito recorrentes, existe um quadro também muito característico de falta de sono, sudorese, baixa autoestima, dentre outros sintomas que vai caracterizar essa patologia. Já com relação à depressão, ela é uma doença que pode ter o caráter tanto duradoura ou como recorrente, né, que vai provocar tristeza profunda e um forte sentimento de desesperança. É uma definição da OMS. Ela prejudica de forma significativa o sujeito, e aí em vários aspectos, no rendimento acadêmico, laboral, nas relações sociais, na saúde física, na memória, dentre outros. Bom, principais sintomas da depressão, desculpa, seria tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa, baixa autoestima, cansaço, falta de concentração, entre outros aspectos. E
atualmente a OMS estima que são 320 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão, né? Então, essa doença torna-se cada vez mais grave e mais preocupante quando se observa uma correlação direta entre o número de casos de depressão e quantos desses levam ao cometimento de suicídio, certo? Então, pensando sobre um quadro comparativo também de níveis de ansiedade e depressão no mundo, a gente observa que a região das Américas apresenta o maior número de pessoas com ansiedade, né? Enquanto que a região da África são onde fica mais concentrado os quadros de depressão. Quando a gente compara os países mais ansiosos, a gente nota que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Concentra o maior percentual de população ansiosa. Porém, quando a gente olha esse quadro para a depressão, o Brasil fica em quarto lugar dentre o maior número de pessoas com depressão, certo? Bom, chegando aqui no ponto chave da nossa conversa, vou falar um pouco sobre música e bem-estar, né? Como é que ocorre essa relação? Existe mesmo a influência da música no bem-estar, né? O nosso bem-estar, os elementos que compõem o bem-estar influenciam de alguma maneira na nossa seleção musical? Como é que isso funciona, tá? Bom, primeira coisa que é interessante falar é que essa relação música e bem-estar, ela vai variar em função do uso que cada pessoa faz da música, né? Então, tem pessoas que utilizam música como entretenimento, certo? Então, a relação dela, a influência do ouvir música, do fazer música, sobre o bem-estar é um. Já outra pessoa que usa a música como uma finalidade acadêmica ou, enfim, uma questão mais técnica, seria o impacto pode ser outro, bem diferente, né? Alguns autores afirmam que as experiências musicais, tanto de ouvir quanto de fazer música, elas ativam, né, regiões do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. E aí, pensando na parte de escutar música, a gente vai notar na literatura que ela é considerada uma atividade relacionada à construção de relacionamentos, regulação do humor, das emoções, modificação de cognições, imersão emocional, dentre outras influências. Já a prática em grupo vai ajudar na construção e na reafirmação de identidades, melhora a expressividade comunicativa, proporciona conforto, reduz a solidão e aumenta também a sensação de felicidade. Por outro lado, ela vai promover esse ato, né, de reunir grupos para fazer música de maneira conjunta, ela vem promover também a interação social. E essas interações vão induzir emoções positivas, a empatia e a autoestima. Bom, e aí eu trago para vocês agora digamos assim, os principais elementos relacionados à publicação que saiu agora na Frontiers in Psychology, né, que foi uma pesquisa de âmbito global, reuniu 24 autores, né, pesquisadores de diferentes partes do mundo, e que tentou relacionar como a música, né, tem sido utilizada para garantir o bem-estar nesse momento da pandemia, né? É uma pesquisa coordenada pela professora Rony Granot, da Universidade Hebrew University of Jerusalém, ela e o professor Daniel Spitz, né? E aqui nós vamos ter como perguntas norteadoras dessa pesquisa, né? Música é uma atividade eficiente para atingir objetivos relacionados ao bem-estar sob condições extremas de estresse? Então, esse foi o primeiro, era o ponto de partida na hora das reuniões que a gente tinha para discutir, né? Como ia ser desenvolvida essa pesquisa. E a outra questão também que norteou esse estudo foi: música é mais eficiente
do que outras atividades diárias, né? Então, pensando nessas duas perguntas, né, refletindo sobre essa questão, a gente definiu esse objetivo, que era conhecer o uso e a eficácia percebida da música para atender às metas de bem-estar, certo? Claro que essas metas, elas foram definidas anteriormente, né, para pensar a pesquisa. Então, a gente teve que fazer uma revisão de literatura e elencar algumas metas, não foram todas as metas disponíveis, tá? Bom, com relação ao método, foi utilizado um survey online, né, pela plataforma Qualtrics, e tivemos aí conseguimos coletar, né, mais de 5.000 participantes de 11 países. Então, teve gente da Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Israel e mais alguns que eu agora não me recordo. Com relação aos instrumentos de coleta de dados, a gente fez um compilado de vários questionários, né? Então, primeiramente, a gente definiu as metas, né? E avaliava como digamos assim, as metas de bem-estar ocorriam ali, como ela era mantida durante o lockdown, quarentena. Isso variou também em função do país. Teve país que teve lockdown, teve país que não teve o lockdown, né? O fechamento total foi algo mais brando. Então, foi uma variável que a gente utilizou. Que tipo de atividades utilizava para se atingir essas metas, né? E aí teve a atividade musical, né? Ouvir música, fazer música, tem atividades físicas, atividades de diferentes naturezas. Bom, aplicamos também um questionário de personalidade, né? Uma versão reduzida desse Item Personality Inventory, a versão com 10 itens apenas, né? Aplicamos também um questionário sobre depressão, ansiedade e estresse, um sobre resiliência. Verificamos também uma série colocamos ali uma série de perguntas sobre o uso de música durante essa pandemia e, para finalizar, questões demográficas e preocupação com a Covid-19. Então, preocupação de pegar a doença, de ter algum ente querido que pegasse a doença ou que falecesse por conta da Covid, dentre outros aspectos. Bom, pensando agora nos resultados da pesquisa, certo? Primeiramente, sobre as metas de bem-estar. Então, a gente conseguiu comprovar que as metas que a gente propôs, de fato, condiziam com o que os participantes consideravam, né? E aí a gente conseguiu observar que o prazer foi a principal meta indicada pelos participantes. Depois, desafogar, né? Aliviar as emoções negativas. Uma terceira meta era a autoconexão. A quarta, mais evidente, era a sensação de união, né? E também a promoção de diversão, né? A questão da excitação, da felicidade. Bom, um outro aspecto bem importante dessa pesquisa foi que foi possível confirmar a hipótese levantada inicialmente, né, dentro do estudo, que a música é eficiente para regular o humor, induzir prazer, definir a própria identidade, reduzir a solidão e criar um sentimento de união. Bom, o terceiro resultado mais importante desse estudo está relacionando a música com outros tipos de atividades que eu mencionei anteriormente, né? Então, a música ela aparece, né? Ela é percebida como mais efetiva para a promoção do bem-estar quando se pretende, né, atingir objetivos de prazer e manter o bom humor, conectar-se a si mesmo ou desligar-se do seu entorno, e também para aliviar emoções negativas, né? Por outro lado, a música ela não foi
a mais eficiente quando o objetivo era criar sentimentos de união e reduzir solidão, sendo mais utilizado pelos participantes as interações sociais, sobretudo via rede social, né, a questão das conexões via WhatsApp, reuniões de grupos através de plataformas como o Zoom, Google Meet, etc. Certo? Bom, e para terminar, trago aqui algumas conclusões, e a primeira se refere a uma pergunta que resultou do estudo, né? A música é importante porque ajuda a atingir os objetivos de bem-estar ou ela ajuda a atingir as metas de bem-estar por causa de sua importância percebida? Bom, para responder isso, a gente foi na literatura, analisou vários estudos e analisou nossos resultados. E a gente observou que quanto mais as pessoas valorizam a música em suas vidas, mais elas a utilizam para melhorar o humor, lidar com situações problemáticas e para definir a sua identidade. Né? Uma correlação com o estudo de Ter Bogart e outros colegas. Também, nós verificamos que quanto maior o benefício que as pessoas atribuem à música, maior é a sua preferência por ela. E aí isso sugere o quê? Um ciclo positivo, né? Um ciclo de feedback positivo entre a importância da música e o seu uso para o bem-estar, que correlaciona com o estudo de Schaefer e Sedgmaier. Bom, para finalizar, foi observado, né, depois do estudo, que a música ela tem sido usada nas várias culturas que compuseram essa pesquisa, né? Foram 11 países de diferentes continentes, né? Ela tem sido usada para quê? Primeiro, para atingir todos os objetivos de bem-estar que a gente elencou no questionário, e ela foi iniciada como um meio eficaz que facilita a conectividade social e também a regulação do humor e da emoção. Com isso, eu queria agradecer a paciência de todos vocês, o convite da Patrícia, né, para o espaço que foi dado, e fico à disposição de vocês para qualquer questão que queiram levantar. Tá certo? Obrigado. Obrigada, João. Parabéns aí pelo trabalho, muito legal, muito bacana essa sua publicação. Fiquei muito feliz de poder acompanhar esse processo, essa publicação essa semana, e justamente na semana em que você veio para cá, né, para as nossas palestras, foi providencial aí. Então, a gente tem bastante tempo para perguntas agora, né, bastante tempo para conversar. Fiquem à vontade, se quiserem agora abrir os vídeos, microfones e bater um papo aqui com o João, fazer perguntas. Deixa eu ver se tem já alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver o pessoal aqui. Eu acho que a gente tem o pessoal da nossa equipe aqui dos Conversas Neuromusicais que tinham algumas perguntas. Claro, Marília, coloca a sua pergunta aqui. Pode abrir o microfone se quiser. Ou, se você quiser, eu posso ler também aqui. Não sei, acho que o João também consegue ler aí, né? Sobre o estado de luto que o mundo está vivendo. Eu vou ler em voz alta, porque pode ter gente acompanhando pelo YouTube, e eu acho que talvez aí a pessoa não tem acesso, né? Então, sobre o estado de luto que o mundo está vivendo pela pandemia do coronavírus, existe algum estudo ou comentário que você gostaria de oferecer referente às músicas e melodias que auxiliam a atravessar o estado de luto com maior facilidade? Ou seja, que tipo de música, existe alguma coisa nesse sentido, alguma pesquisa que possa apontar para alguma direção? Boa pergunta, viu, Marília? Muito obrigado por levantar esse ponto aí. Então, isso varia muito em função da cultura. Nesse trabalho que a gente publicou, um ponto que foi levantado, eu não quis trazer para cá, que eu achei que ia ser muita informação mesclada e poderia prejudicar um pouco a apresentação e o debate, né?
Mas muitas pessoas mostraram, né, evidenciaram no trabalho o uso de música relacionada à nostalgia, né? Só que isso aí vai variar muito em função da cultura. Então, teve gente que usou música relacionada a isso porque o fato de você estar, por exemplo, dentro de casa, com seus pais, com avós, etc. e tal, faz com que as trocas musicais aconteçam de maneira mais frequente, né? Então, o seu pai ou o seu avô, quem quer que seja, né, coloca ali uma música, digamos, do Roberto Carlos, da década de 60, e você acaba compartilhando desse momento, né, uma apreciação musical conjunta, né? Outros já apontam essa relação com a nostalgia, né, como um elemento importante para superar esse momento de luto, né, que a gente observa por conta da pandemia, quando você o elemento musical, né, o estilo musical te remete a memórias antigas, memórias felizes. Então também era um fato muito recorrente. Tem por exemplo, no caso da Espanha, teve isso a gente não colocou no artigo, mas durante o debate, né, no planejamento da pesquisa, a gente conseguiu, conversando com colegas da Espanha, eles disseram que uma música que era, acho que da época dos anos 40, 50, voltou a ser muito tocada na Espanha como se fosse um hino para a resistência à situação da pandemia, entendeu? Então, isso também acontece. Por exemplo, no caso da Itália, né, a questão do fazer música em conjunto, né? A gente vê aquela questão do balcony sing, né, das pessoas se reunirem nas varandas de casa e cantarem, cada um na sua casa, e tocarem juntos e tal. E geralmente o repertório ali não era um repertório contemporâneo, era um repertório atual, tipo Black Eyed Peas, essas coisas. Não, eram músicas antigas, né? Até o próprio Bella Ciao, que foi uma música bastante evidenciada na série La Casa de Papel, né, da Netflix, é uma música antiga. Então, tinha também essa relação. Então, acredito que essas músicas, ou por conta das trocas musicais com pessoas né, mais velhas e tal, por conta dessas reuniões familiares obrigatórias, digamos assim, ou por músicas que remetiam a situações positivas no passado. Respondi? Se tiver dúvida, pergunta novamente, que eu tento melhorar a resposta, tá bom? A gente tem mais uma pergunta aqui do Guilherme, deixa eu abrir a pergunta aqui novamente. O Guilherme está te provocando aqui de um outro trabalho que você fez. Ele está pedindo para você comentar um pouco sobre a influência da personalidade no bem-estar. Eita, pois sobre a personalidade, o trabalho que eu fiz foi um trabalho relacionado com preferência musical. Né? Mas então, vocês chegaram a perguntar, aplicar um questionário, né, de personalidade nesse? Nesse aqui a gente até fez digamos assim, como é que eu vou lhe explicar? Dos resultados que a gente obteve, né, com relação à personalidade, a gente verificou que um traço de personalidade era muito evidente com relação a essa parte como se diz, do bem-estar, né, que era abertura à experiência. Então, o fato, né, de você pontuar mais ou menos na abertura à experiência promoveria uma escuta maior ou menor de alguns tipos de música. Por exemplo, música erudita, né? E essa música erudita estaria relacionada diretamente a um momento de nostalgia. Então, no trabalho a gente tentou fazer mais isso, pegou a personalidade e relacionou um pouco com nostalgia. Entretanto,
E aí eu vou puxar um pouco desse trabalho de preferência e personalidade, né? A gente observa que alguns traços de personalidade potencializa a escuta de determinados tipos de gêneros musicais, né? E aí, correlacionando com o que eu estou falando hoje, determinados de tipos de gêneros musicais aparecem mais positivamente relacionado por exemplo, a regulação de humor. Por exemplo, hip hop, né? O rap. Você tem uma música que caracterizada pela literatura como uma música que te excita muito. Então, isso, pensando no que a gente está falando, sim, ela promoveria, né, uma série de emoções positivas que ajudariam, né, contribuiriam para você ter uma sensação de bem-estar melhor. Então, tem essas conexões que a gente pode fazer. Não são, digamos assim, não é o mesmo estudo, mas são estudos conectados, entendeu? Uhum. Tem uma outra pergunta da Marília aqui, bem interessante. Você conhece algum estudo, João, que tenha usado música na recuperação de pacientes pós-UTI ou mesmo durante a terapia intensiva? Você tem algum conhecimento desse tipo de trabalho? Então, dois trabalhos que eu publiquei, tem um capítulo de livro de uma professora, dos professores lá da Estadual do Amazonas, e o outro na revista da USP, revista Música da USP, fala um pouco também sobre essa questão de música e bem-estar. Um mais sobre estado de ânimo especificamente, o outro relacionando bem-estar e estado de ânimo tudo junto, né? Não se os estudos que eu tive contato, eles tratavam não especificamente de um tipo de música, mas tratavam mais de o efeito que a música pode promover, né, em pacientes dessa situação. Então, por exemplo, existem estudos que já comprovaram, não estudos feitos por pessoas da minha área, que é a educação musical, né, que é mais de onde eu falo, né, não são estudos feitos por educadores musicais, mas são estudos feitos por médicos, né, por neurocientistas, cirurgiões, etc., que têm comprovado que a música ajuda na recuperação mais rápida do paciente pós-cirurgia, por exemplo. Né? Existem casos que a música tem sido utilizada logo após que o paciente sai do centro cirúrgico, ele é submetido a sessões, né, de audição de música, e isso tem uma influência significativa na recuperação dele, inclusive reduzindo o uso de medicações. Então, que é algo que os profissionais da música às vezes ouvem falar, mas a gente pouco usa no nosso meio, digamos assim, né, para evidenciar, né, ou para juntar evidências do quão importante é a nossa área. Então, eu acho que esse tipo de perspectiva, né, de olhar também para as outras áreas é importante para a nossa ótica, né, do nosso contexto musical, certo? Então, eu vou ficar devendo essa questão exclusivamente do tipo de música, mas que já existem, sim, estudos que comprovam essa relação entre o uso de música e recuperação pós-UTI, pós-cirurgia, essas questões. Eu acho que um diálogo interessante é que eu vou provocar uma amiga minha aqui para abrir a câmera e o microfone, Elisete. Elisete trabalha com... Ela é enfermeira, né? A formação dela é enfermeira, e ela até está comentando aqui, olha, apareceu, que eles estão com um projeto, ela trabalha no Einstein, e é uma pesquisadora super ativa, e ela está comentando aqui que eles estão com um estudo agora, uma pesquisa, né, sobre o uso de música como estratégia de coping, né? Então, queria que ela fizesse esse contraponto aqui com você, já que a gente está falando em conversas entre áreas, né? A gente tem um músico e a enfermeira aqui que pode fazer esse diálogo, né? Obrigada, Paty. Primeiro, que saudades, né? Saudades,
João, parabéns pelo trabalho. Vou ler depois com calma aí a sua publicação, que eu achei muito, muito interessante. Na realidade, eu trabalhei com música muito tempo atrás, então a gente viu sim aí impacto, principalmente eu acho que está relacionado à estrutura musical. Essa é uma antiga conversa que a gente tem, né, Patrícia, sobre quanto que as estruturas musicais estão associadas a determinados impactos em desfechos clínicos que a gente vê, né? E nos últimos anos eu venho trabalhando mais numa linha de pesquisa de natureza e saúde, mas por conta da pandemia, né, emergiu de novo a questão da música numa série de circunstâncias, e lá no Einstein a gente acabou criando algumas músicas para os profissionais de saúde que atuam na UTI, né? Eu vi aí que tinha uma pergunta sobre os pacientes, mas na realidade a gente criou para os profissionais da linha de frente, né? E isso foi feito de uma maneira colaborativa. E aí, o que a gente está analisando agora é o que essas músicas traziam, né? Porque então, na hora que você vai escolher uma música para alguém, da mesma forma como a gente viu acontecer nas varandas, né? Isso veio muito olhando para essa experiência das varandas, por que as pessoas foram cantar, e aí o que é que elas foram cantar? Né? Então, assim, a gente ficou meio que intrigado com isso e a gente está avaliando esses repertórios, né? Então, uma das coisas que a gente viu, né, que a gente está avaliando isso, mas assim, que surgiu assim as questões da resiliência, surgiu sim o Bella Ciao, porque é a questão da resistência, né? Então, assim, a gente tem um inimigo mesmo e nós vamos resistir. E surgiu muitas letras com tanto em nível nacional quanto internacional, porque a gente também tinha playlist internacional, mas assim, essa questão da esperança, a questão do amor. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vi um repertório selecionado muito rapidamente pelas pessoas, né, sem parar para pensar em nenhuma questão mais acadêmica, e que levou todo mundo para o mesmo lugar, né? Então, eu sempre falo que a gente vem aí com o nosso cérebro, né, um aparato de fábrica musical, né, e que quando ele é colocado à prova é isso que acontece, né? Então, assim, acho que tem essas possibilidades todas, né? E era uma pergunta que eu queria te fazer também, as pessoas perguntaram, né, que assim, que música que elas estavam ouvindo, porque eu vi que até o título do paper, né, é uma música. Então, você vê, assim, eu não sei se essa música apareceu por alguma razão ou se vocês intuitivamente, né, foram lá e escolheram a música que tem a mensagem para dar para esse momento, né? Então, acho que foi tudo muito casado, por isso que me parece muito que é uma estratégia de coping, inclusive coletivo, que é uma coisa que a gente não está muito habituado a ver. Uhum. Era um comentário só. Sobre sua pergunta, Elisete, da questão da escolha do título do trabalho, foi uma proposta muito da própria professora Rony, né? Ela teve essa sacada com outros membros da equipe, mas assim, a gente não... Ela, em outro estudo, eles tiveram digamos assim, o trabalho de usar, de analisar a playlist do Spotify, entendeu? E nesse aí eu não participei. Isso foi algo que foi feito anterior a essa equipe que trabalhou nessa pesquisa especificamente. Existe uma possibilidade, eu tenho até a playlist até julho, acho, que é a ideia de fazer análise, né, das músicas que foram escutadas nesse período, as principais, para verificar de que forma alguns elementos característicos da música que o Spotify oferece, né, isso se relaciona com o momento pré e pós-pandemia, né? E aí a gente pode tirar trazer essa discussão sobre coping e tal, né? Mas eu acho a ideia do trabalho que você estava dizendo super interessante. A gente também trabalhou essa parte de resiliência, mas como eu falei, é um recorte do que eu estou colocando aqui, sabe? Mas acho que vale a pena. Se vocês puderem olhar lá, está mais completo, mais fidedigno. Com certeza. Mas parabéns.
Elisete, obrigada aí pela sua intervenção aqui. Muito legal, estou com saudades, a gente precisa conversar. A Elisete já foi palestrante aqui nas Conversas Neuromusicais, acho que no primeiro ano das Conversas Neuromusicais, está na hora de voltar, né, para falar talvez sobre esse seu estudo. Então, João, tem mais uma pergunta aqui, ó. Quantos brasileiros participaram do estudo? Então, foram... A gente não reporta isso no artigo, mas assim, que eu era o coordenador dessa parte, a gente teve aproximadamente 500 participantes, mais ou menos isso, aqui do Brasil. O local que teve o maior número de participantes foi a Colômbia, teve mais de 900 pessoas, né? Uau. Só que, por outro lado, né, o pessoal, por exemplo, da Europa, até dos Estados Unidos, teve uma participação menor, né, que girou em torno de 200, 300 participantes por cada país, né? Então, a América do Sul foi ali naquele está muito bem representado, porque a gente teve, na América do Sul, a gente teve Brasil, Argentina e Colômbia, né? Então, foram 3 países que conseguimos um número grande de participantes. Acho que deu mais ou menos uns 1.500 nesses 3 países. E de que região aqui do Brasil, João? Você tem essa informação? Então, a informação precisa eu não tenho, porque o questionário ele não tinha uma pergunta para a pessoa dizer de qual estado, etc., né? Era geral, né? E era anônimo. Mas acredito que a maior parte das pessoas que responderam seja do Maranhão, porque na divulgação, pelo fato de eu era professor lá da Federal do Maranhão, então e falava com meus alunos, difundia o questionário para os alunos. Então, acho que a maior parte dos respondentes foram lá do Maranhão. Não tenho certeza, mas acho que foi isso. Acho que temos uma pergunta aqui pelo YouTube. A música é muito utilizada como plano de fundo para uma outra atividade. Gostaria de saber se há alguma evidência sobre ouvir música mais atentamente, com awareness, ter mais eficácia. Será que ouvir música mais atentamente teria mais eficácia na promoção de bem-estar? Imagino, né? Que a pergunta seja essa. Eu acredito... Então, se a gente for parar para analisar, provavelmente sim, porque eu vou correlacionar com outro estudo que eu estou em desenvolvimento. Eu estou com uma pesquisa que fala sobre música para a regulação de estado de ânimo e promoção de comportamento prosocial. Então, a gente fez 2 revisões grandes de literatura, e aí uma das coisas que ficou evidente é que quando você quer utilizar música para induzir qualquer coisa, o fato só de ouvir, ele é menos eficaz do que quando você relaciona uma ação, né, proativa. Então, ouvir música, o efeito é um. Ouvir e fazer uma atividade conjunta, o efeito é outro, é mais potencializado, né? Ambos têm efeitos, porém, se você promove uma atividade, por exemplo, eu quero desenvolver, isso mais o pessoal da musicoterapia traz muito isso, né? Se eu quero desenvolver uma atividade musical para melhorar o humor do meu aluno, o humor do meu parente, quem quer que seja, né? Se eu colocar só a música para ele ouvir, né, qualquer que seja o estilo, o efeito vai ser mas eu posso colocar essa música e, por exemplo, pedir para ele fazer, toda vez que eu ouvir essa música, desenvolver uma atividade XYZ, né? Que é o que a gente está pretendendo fazer, o protocolo de intervenção que a gente vai fazer nesse estudo que eu estava comentando, né? Que, inicialmente, a ideia era só colocar música dentro do ambiente escolar para fazer uma relação, assim, de tentar reduzir violência estudantil. Porém, após a revisão de literatura e conversa com pessoas da área, sugeriram, olha, faz um só ouvindo música e faz um outro grupo, monta um outro grupo experimental, ouvindo e executando algo. Então, a gente vai promover uma playlist para ele ouvir durante a semana e uma vez por semana a gente vai ter uma atividade de execução musical. Seja tocar música de maneira conjunta, seja criar música, improvisar,
a gente vai tentar fazer isso. Então, mas acredito que sim, então a relação, ouvir música mais atentamente promova um efeito mais, digamos, mais evidenciado, né? Mais forte do que a música de pano de fundo. Eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. Tem gente perguntando aqui pelo YouTube também, gostaria de saber se há alguma pesquisa com som de atabaques do candomblé, o efeito, né, do som de atabaques no candomblé, e juntando aqui uma outra pergunta da Marília, sobre isso que virou moda, né, no YouTube, a gente encontra vários vídeos sobre com frequências, né? Frequência alfa, beta, gama, com o intuito de facilitar a concentração, relaxamento, bom humor, etc. O que você poderia trazer para a gente com relação a isso? Você conhece algum trabalho nesse sentido que tenha avaliado esse tipo de estímulo musical ou de frequências na promoção de bem-estar? Ou, enfim, na promoção de saúde de uma maneira mais ampla? Então, sobre o primeiro, né, que é a relação do som do atabaque do candomblé, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas não sei se vai servir, talvez sirva de alguma maneira, de estudos que eu fiz na época que eu morava no Maranhão. Eu trabalhei muito com a parte de cultura popular lá, então eu trabalhei com o pessoal do tambor de crioula, também trabalhei muito com o pessoal do Bumba Meu Boi, inclusive quem quiser tem um livro sobre aprender a dançar e a tocar, e um pouco de história sobre o Bumba Meu Boi, muito legal. E aí o que a gente viu lá, assim, eu não tenho dados especificamente sobre isso, mas isso mais uma observação do que dados propriamente coletados, era que o fato, por exemplo, do tambor de crioula em si, né, o fato da execução dos tambores, o tipo de toque que eles utilizavam e tal, promovia um momento ali o momento de celebração deles era um momento muito muito energético, assim, sabe, de potencializar um bem-estar entre os participantes, não os executores exatamente, o pessoal do grupo tocando ou o pessoal que dançava, mas aqueles que observavam, né? Isso é uma característica muito própria das músicas que são executadas em grupos de cultura popular, né? Manifestações populares. Então, eu falo isso do tambor de crioula, mas posso falar a mesma coisa do Bumba Meu Boi, a mesma coisa no candomblé. Se eu pego alguma manifestação musical da África, a gente vai ter esse efeito muito semelhante, que é o quê? É promover, incitar que você queira participar, se envolver naquela manifestação, naquele ambiente ali. Claro que isso também é muito subjetivo, né? Depende muito do interesse, entre outras variáveis na discussão. Mas talvez para a pessoa que perguntou lá no YouTube, talvez isso ajude, né? Talvez ela esteja desenvolvendo uma pesquisa relacionada ao candomblé e esse tipo de informação, essa observação, possa ajudá-la a direcionar um pouco o trabalho. Com relação a outra questão, eu não tenho informação sobre essa questão das ondas, mas é um tema um pouco complexo quando a gente fala sobre uso de música, por exemplo, para melhorar, ou o uso de música na hora de estudar ou ler um livro, ou estudar uma matéria, etc. Varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu sou músico, adoro música, amo música, mas na hora de ler um livro, um texto, qualquer coisa que seja, se estiver tocando um sonzinho mais baixo possível, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Porém, conheço várias pessoas que só conseguem desenvolver qualquer tipo de trabalho se tiver ouvindo algum estímulo musical. Então, isso pode ter uma relação direta com o perfil de cada ouvinte.
e não necessariamente o tipo de música que se ouve ou a onda sonora, a frequência esteja relacionada. Mas eu não sei dizer precisamente sobre algo relacionado a isso, porque realmente é algo que eu não tenho estudado. Isso tem a questão das preferências, né, são muito importantes, né, não só as preferências, mas os hábitos de estudo também. Se a pessoa sempre estudou com música, ela vai conseguir estudar com música. Se ela nunca estudou com música, se você coloca uma música num fundo, provavelmente aquela música vai atrapalhar, né? Também tem a questão da música ter letra ou não ter letra, né, vocal ou não vocal, ser instrumental, personalidade, né? Dizem que os introvertidos têm mais dificuldade de estudar de estudar ou trabalhar, fazer qualquer tarefa cognitivamente mais complexa, né? Com música de fundo, né? Então não tem uma receita, né? E vai muito de hábito. Por exemplo, no meu caso, eu descobri, quando eu tinha uns 15 anos, que o meu método de estudo mais eficiente, que eu gastava menos tempo e aprendia mais, era ler a matéria caminhando. Então, eu saía da minha casa, ia pegar o ônibus para ir para a escola, eu saía lendo o que eu tinha que estudar para a matéria, caminhava em 20 minutos e chegava no ponto, já sabia o que eu deveria aprender. Né? Então, mas se eu tentasse ler, e eu tentei fazer isso, tentasse ler dentro do ônibus, que era um momento que eu estava sentado, confortável, etc. e tal, não conseguia, não entrava nada na minha cabeça. Então, eu acho que essa relação que eu fiz está muito a ver com ativação da atenção. Então, o fato de eu me movimentar, naturalmente, digamos assim, incitava que eu tivesse em estado de alerta, né? Ficasse mais atento e também pela atividade que eu estava desenvolvendo, que o meu foco era a leitura, eu estava atento àquilo que eu estava fazendo. Então, às vezes, no meu caso também, eu gosto de me utilizar muito como exemplo. A música me tira a atenção, né? Porque não é me tira a atenção, tira o foco do que eu gostaria de estar, que era estar ali lendo e prestando atenção. Puxa muito, digamos assim, o meu ouvido vai pela melodia e tal, aí eu me desconcentro muito facilmente. Tem estudos, né, mostrando que os músicos são especialmente prejudicados, né, ao realizarem tarefas assim cognitivamente mais complexas, com presença de música de fundo, né? Porque é isso que acontece, né? A gente acaba prestando atenção, tem que dividir a atenção, né? Necessariamente a nossa atenção vai para a música e a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feitas, né? Aliás, então, até por isso, né, que muita gente usa a música quando está fazendo atividade física, por exemplo, porque ela diminui a percepção de esforço realizado, porque justamente ela rouba a sua atenção do esforço, né? Então, mas aí no caso é uma tarefa que é mais, quer dizer, mentalmente monótona, né? Enfim, eu acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Não, na verdade, a gente já passou até da hora, mas deixa eu só fazer mais um comentário aqui que a Elisete colocou aqui, que tem um livro muito antigo do Mário de Andrade, que tratava da música na Umbanda, né, só complementando aqui o assunto, né, que surgiu agora há pouco, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Eu acho que aqui ela está dizendo, o livro se chama Namoros com a Medicina. Para quem tiver interesse, Mário de Andrade. Patrícia, teve Oi. uma Rosa Jurema Montefusco. Isso, agora eu ia te perguntar se você quer falar um pouco sobre onde achar, né, o material que você tem publicado, enfim. Então, esse artigo que foi publicado na Frontiers, ele está gratuito, né, disponível online. Se entrar, buscar pelo título, né, se colocar Help I Need Somebody, aí você vai achar e colocar Frontiers in Psychology, acha facilmente. Patrícia, se for possível no vídeo do YouTube, colocar o link lá. Ótimo, talvez, vou fazer isso. Eu coloco na descrição boa ideia, na descrição facilite. do vídeo no YouTube. Eu tenho na Federal de Ouro Preto, a gente tem uma página lá dos professores, professor
aí você coloca João Quadros, tudo junto, que vai aparecer lá todas as publicações que eu tenho, artigos, livros, capítulo de livro, vai estar lá disponível e qualquer pessoa pode fazer o download. Esse artigo exclusivamente ainda não está lá, mas eu já vou colocá-lo, né, que saiu realmente essa semana, né, a informação e está muito recente, né? Que privilégio ter você aqui, João, justamente nessa semana. Bom, eu acho que por hoje encerramos aqui, tem vários comentários aqui, parabéns pela fala, pelo trabalho, e mais uma vez, João, obrigadíssima aqui por participar desse projeto, por essa conversa tão gostosa aqui, e a gente, então, encerra por aqui hoje as conversas neuromusicais. A próxima palestra será em junho, porque maio é período de recesso na UFABC, né? Então a gente está entre 2 quadrimestres em maio, então a próxima palestra das conversas neuromusicais vai ser em junho. A gente vai divulgar, né, nas nossas mídias sociais, na página institucional do Grupo Neuromusical UFABC. Então, mais uma vez, obrigada, João, obrigada a todos por acompanharem aqui essa palestra de hoje. Boa tarde a todos. Obrigado.